Segunda Reis, capítulo 3, verso 9, diz assim, ó: então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Veja o nível do estresse que está o Eliseu, né? Está bravo. Mas agora tragam-me um arpista, tragam-me um tangedor. Enquanto o arpista, o tangedor, estava tocando, o poder de Deus, o poder do Senhor, veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas ou muitas covas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nenhum, vocês não verão chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Vamos ler só a segunda linha ali, ó. Vocês não verão vento nem chuva. De onde vem a água? Do vento e da chuva. Vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Amém? Feche os seus olhos. Deus, nós precisamos da tua voz. Ajuda-nos a ouvir, Pai. Ajuda-nos. Nós não estamos de férias nessa terra, não estamos de lazer. O meu futuro, a minha eternidade está sendo definida pelo que eu faço aqui. O lugar para onde eu vou morar eternamente está sendo definido pelo que eu escolho aqui. E um dia longe de ti é um dia perdido. Abra os nossos olhos, ouvidos, abra o nosso coração, Pai. Fala e toca em lugares que normalmente eu não deixo ninguém ter acesso. Fala conosco, Espírito Santo, por favor, por favor, por favor. O rei moabita está devendo imposto. O rei Meça, ele deve imposto ao rei de Israel, Jorão. E Jorão não perdoa o fato do rei moabita estar devendo. Ele chama 2 outros reis, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. E esses 3 reis vão até o rei Meça, rei de Moabe, declarar guerra pela sua insubmissão ao pagamento de impostos a Israel. Eles estão tão frenéticos, tão compulsivos numa decisão, que eles não se preparam, sabe? Essa decisão desses 3 reis se parece muito com a gente. A gente põe uma coisa na cabeça e a gente não desiste até ter. E lá eles, movidos pela raiva, movidos pela ira, porque afinal de contas é um absurdo, o rei de Moabe, ele não está se submetendo a você, rei de Israel, rei Jorão, é um absurdo, vamos lá, vamos bater, vamos prender todo mundo, vamos escravizar, agora ele vai ver com quem ele se meteu, agora ele vai ver, e juntam 3 exércitos e beleza, começa uma marcha poderosa pelo vale, e tudo que eles têm na cabeça é uma raiva, é um sentimento de vingança. Andam 7 dias, e depois de andar os 7 dias, cai a ficha.
o estoque de água acabou. Não tem água para os soldados beberem, não tem água para os reis beberem, e não tem água para os animais beberem. Só que tem um dilema: depois de andar 7 dias, eu andei demais para sobreviver o retorno, só que eu andei de menos para chegar no objetivo. Em outras palavras, eles estão mortos, porque eles não têm condição física para aguentar a caminhada de volta, porque durante 7 dias, sem beber água, não vão aguentar, vão morrer, e não tem condições físicas de avançar para a batalha. O que destruiu eles não foi o inimigo, o que destruiu eles foi a ignorância. E quantas pessoas estão sendo destruídas pela ignorância? Coloquei uma frase ontem na internet dizendo: nunca tenha mais emoções do que inteligência. Sempre tenha mais inteligência do que emoções. 3 reis, 3 chefes de governo, chefe de estados, monopolizam chefes de família que são soldados, movimentam tudo, e só não consegue ter a capacidade de fazer as contas para saber se estão levando água suficiente para suportar o dia da batalha. Acabou a água, gente. Acabou algo básico, algo óbvio. E quantas pessoas que estão morrendo pelas pequenas coisas. Nos preparamos para as grandes batalhas, afiamos a espada, polimos o escudo, munimos de armadura, estamos prontos para o grande inimigo, e tropeçamos nas pedrinhas, morremos nos pedregulhos da vida. Nos preparamos para as grandes empresas e quebramos no dia a dia dentro da família. Nos preparamos para as grandes entrevistas de emprego e não temos estrutura para conversar com o filho, não temos estrutura para conversar com a esposa. Nos preparamos para grandes desafios e não conseguimos sobreviver a degrauzinhos da vida. Quem diria? Que vergonha! 3 exércitos, 3 reis morrerem à míngua no deserto e entrar na história. O que matou os 3 reis? O que matou o exército dos 3 reis? Qual foi o poderoso? Não, eles eram tão burros, que foram para o exército esquecer da água. Que vergonha, né? Já pensou? 3 exércitos morrerem no deserto porque não foram capazes de ninguém pensar se tinha água suficiente. E aí, no meio da tragédia, a gente lembra de quem? De quem que a gente lembra? De Deus, é lógico. Porque quando a gente pode, a gente lembra da gente. Quando a gente não pode, a gente lembra que Deus existe. É sempre assim. Quando está tudo bem, né? Mas a hora que acaba o dinheiro, acaba o recurso, e não tem nada de errado lembrar de Deus nessa fase. Mas eu poderia me poupar mais. Eu quero te ensinar alguma coisa aqui. Nunca faça algo sem consultar Deus. Talvez Deus não te responda, mas o simples fato de você consultá-lo faz ele ter compromisso com aquilo que você está começando. Quem começa com Deus, mesmo que os solavancos chegam, termina com Deus. Quem começa sozinho, Deus pode até intervir, mas a responsabilidade é sua. Deus só assume responsabilidade por aquilo que Ele começa. Aquilo que você começa, Deus vai agir com misericórdia, Ele vai te ajudar, mas é na tua força. Não importa o que você vai fazer. E eu não sei se Deus vai te dar a resposta, o fato de você consultá-lo, mas o fato de você dobrar o joelho e dar satisfação ao teu Deus. Deus, eu estou aqui, olha, eu vou me casar. Deus, eu vou começar um namoro. Deus, eu vou entrar numa empresa. Senhor, amanhã eu vou fazer uma entrevista. A hora que eu honro o meu Deus, contando para Ele e fazendo Ele participar do meu começo, Ele vai estar comigo. Ele tem um compromisso em estar comigo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Seja inteligente, coloque Deus nos seus começos. Pastor, mas eu tenho tudo para dar certo, mas você não sabe o que está para vir. Coloque Deus em todo. Mas pastor, eu nem preciso orar, está na cara que eu vou conseguir. Mesmo estando na cara que você vai conseguir, mesmo estando na ponta do nariz que vai dar certo, tenha humildade e consulte Deus. Porque se você consultar a Deus antes, você tem o compromisso de que Ele está com você nisso, do que depois chegar aqui desesperado como esses 3 reis patetas. E aí, Jorão, e o que eu vou fazer?
Aí o que eles falam? Nossa, por acaso, porque o ser humano é um bicho estranho, por acaso Deus nos mandou para essa guerra para nos fazer morrer aqui? Vai lamber sabão. O camarada não ora, não consulta a Deus, e agora vai se vitimizar dizendo que Deus é cruel e que Deus os mandou para aquele lugar para morrer de sede. Onde na Bíblia eles perguntaram alguma coisa para Deus? Toma muito cuidado quando você começa a jogar por acaso aquilo que é erro seu, erro meu. Toma muito cuidado quando eu me precipito e agora que estou no vale, estou lá, a míngua, não dá. Pastor, eu estou num beco sem saída, porque não dá nem para avançar e nem para voltar. E quanta gente está assim hoje, numa situação tão grave, que não dá nem para ir para frente nem para ir para trás, porque para trás vai morrer, para frente vai morrer, então acabou. E aí agora fica sabendo que a culpa é do universo. Não, a culpa é sua, porque se você não coloca Deus no seu começo, a responsabilidade é só sua, e você vai ter que clamar pela misericórdia de Deus. Misericórdia. E eu não quero clamar por misericórdia, eu quero que Deus tenha compromisso com o que eu estou fazendo. E como é que Deus tem compromisso com o que eu estou fazendo? Quando eu coloco Ele no meu começo. Coloque Deus no seu começo. 7 dias a ignorância os fez comprometer a vida de animais, e acaba a água. E agora? E agora você vê a reação. 3 reis, cada um tem uma reação. Jorão, filho do rei Acabe, talvez você não conheça o rei Acabe, mas você conhece a peste da mulher que ele teve. Já ouviu falar da Jezabel? Esse nome é famoso, né? Jezabel era a mãe do Jorão. Jezabel é a mulher do rei Acabe, e esses dois fizeram o Jorão. O filho do Acabe e da Jezabel, o Jorão, na hora que acaba a água, ele entra em crise. Culpa a Deus, sabe o que fazer? Josafá, que é um rei de Judá e um rei mais temente a Deus, que errou também, ele falou: vamos procurar um profeta. Olha a diferença. O rei pagão, ele culpa o universo, ele culpa tudo, e ele diz assim: eu tenho um problema e agora já era. O rei que é temente a Deus, ele não culpa o universo, ele busca uma solução. Como é que você reage quando as coisas simplesmente dão errado na sua vida? Você é Jorão, aquele que entra em crise e fica buscando culpados, ou você é Josafá que diz: nós erramos, nós precisamos de Deus para consertar nossa burrada, vamos atrás de alguém que consiga. Quem você é? Eu quero te perguntar, o que determina as suas emoções, ou quem determina as suas emoções quando simplesmente acaba a água? Não dá para fazer. Consulta a Deus. E aí Josafá pergunta: não tem nenhum profeta aqui? Alguém fala: o Eliseu está aqui. Olha como Deus é maravilhoso. O Eliseu está aqui. Alguma dessas tendas aí, eu sei que o profeta Eliseu está. Imagine um campo, irmãos, lotado de soldados. Devia ter ali mais de 100 mil soldados, porque haviam 3 exércitos. Eles foram para destruir Moabe. Aí chega numa tenda lá: Eliseu, acabou a água. Só que quando Eliseu olha, ele viu que Jorão está lá. Não sei se você conhece, mas Eliseu foi discipulado por quem? Pelo profeta Elias. E o profeta Elias teve um problema sério com quem? Jezabel, Acabe. Lembra do Monte Carmelo? Lembra que Jezabel mandou matar Elias? E agora está ali o Eliseu, que é discípulo do Elias, diante do filho dos maiores inimigos do seu mentor. E ele fala, por isso que ele está bravo, por isso que ele fala: olha, se não fosse por causa do Josafá, eu nem falaria com você, eu nem olharia na sua cara. Mas aí Eliseu ora, e eu acho lindo isso. No meio da crise, é assim que um servo de Deus se porta. A gente não tem que ter pressa para falar. Pastor, eu comecei minha vida errada. Pastor, olha, o senhor está pregando aí, e realmente eu casei sem consultar Deus. Eu abri essa empresa sem consultar Deus. Eu comecei o namoro sem consultar Deus. Segue o exemplo de Eliseu. Está lá 3 reis na frente dele, 3 patetas, com o exército inteiro com sede, prestes a morrer de sede, e todo mundo esperando de Eliseu um milagre. Sabe qual é a resposta de Eliseu? Traga-me um tangedor, traga-me um músico, que eu saiba não brota água das cordas de um instrumento. Mas Eliseu estava dizendo o seguinte: vocês começaram sem falar com Deus,
Eu não vou começar uma conversa para direcionar vocês, cometendo o mesmo erro que vocês. Traga-me um tangedor, eu preciso falar com Deus. Se você hoje precisa de uma intervenção de Deus, se você hoje está dizendo: pastor, eu estou num beco sem saída, pastor, olha, é para frente e para trás eu apanho, se eu escolher a direita eu morro, se eu escolher a esquerda eu morro, o que eu faço? Não faça nada, traga um tangedor. Você precisa, se você começou errado, a forma que você tem para consertar a sua vida, você tem que parar para ouvir Deus. Você tem que parar para ouvir Deus. Pastor, como é que tem clima? Porque nós aprendemos, Rafa está tocando aqui, ele está me ajudando. Nós aprendemos que a música, ela traz uma suavidade. Agora, como é que eu vou ter clima? Imagine soldados, marmanjos, gritando de sede, homens no calor de um vale, gritando de sede. E agora, Eliseu quer um climinha, Eliseu quer um fundo musical para profetizar. Não, Eliseu não quer climinha, Eliseu quer trazer a presença de Deus no meio daquela crise. Você tem que ter maturidade para trazer a presença de Deus no meio dos desequilíbrios. Você tem que ter maturidade para trazer a presença de Deus. É preciso. Por que Eliseu quer que o arpista toque? Porque eu tenho que silenciar a minha alma para ouvir o Criador. Por que eu quero que o arpista toque? Porque eu quero silenciar os meus lamentos para ouvir a voz do Criador. Deus não fala no meio da histeria, Deus não fala no meio do desequilíbrio. Então toca, vamos adorar Deus, vamos cantar, porque é só assim que eu vou ouvir Deus. Não tem como você sair gritando, não tem como você, Deus não é padaria, não é açougue, você vai no balcão e pede 1 quilo de carne ou 5 pãezinhos. Deus não fala com quem não tem intimidade. Você quer ouvir a Deus? Tenha maturidade para reconhecer que eu comecei algo sem falar com Ele, eu comecei algo orgulhoso, não perguntei, não consultei, e agora quebrei a cara, e eu preciso dele, e eu não vou tratar ele como um cachorro, porque ele não é um cachorro, não vou tratar ele como um qualquer, porque ele não é um qualquer. Eu vou ter maturidade para silenciar minha alma, calar minhas emoções, e eu vou adorá-lo, se eu vou morrer de sede ou não, mas eu preciso adorá-lo. Se você quer ouvir a Deus, mude o ambiente, mude o ambiente. E quando sobe o louvor, Deus fala com Eliseu. Quando o arpista começa a tocar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera do profeta Eliseu. É impossível adorar a Deus e o Espírito não vir. É impossível, irmão. Faça esse desafio. Pegue os dias mais terríveis que você tem passado, pegue os dias mais difíceis, pegue e se isole, sabe, isole. Você não tem noção da fé que nasce num quarto escuro, você não tem noção do poder que desce quando você ajoelha no pé da tua cama sozinho, você não tem noção do poder que há quando você olha para Cristo e diz: Senhor, o Senhor agora é o meu primeiro, o Senhor agora é o meu primeiro. Não tem profetisa A, não tem intercessora B, não tem, eles podem me ajudar, mas a fonte é a tua presença. Não tem pai espiritual, não tem ícone, não tem muleta de ajuda, é o Senhor, é eu, o Senhor e eu. Está aqui, meu Deus. E aí o que você quer ouvir? Deus tocou lá no Eliseu, e aí Eliseu diz: é assim diz o Senhor. O que você quer ouvir quando você está com sede? O que você quer ouvir quando você está com fome? O que você quer ouvir quando o teu filho está nas drogas? O que você quer ouvir quando o teu casamento está a ponto de estourar? O que você quer ouvir quando o teu ministério não avança? O que você quer ouvir quando o desemprego está perpetuando e você fala: meu Deus do céu, tudo que eu peguei do fundo de garantia, tudo que eu peguei da multa rescisória acabou e eu não tenho. O que você quer ouvir? Você quer ouvir a tua necessidade pede, a tua urgência pede. Mas você não pode esquecer que Deus sabe o teu limite. Você não pode esquecer que Deus sabe até onde você aguenta ficar sem beber água. Ele sabe, Ele fez você. Ele sabe como o teu corpo funciona. Ele sabe quantos minutos de vida você ainda tem. Ele sabe quantas horas de vida você ainda tem. E aí Eliseu levanta as mãos e fala: olha, amanhã por essas horas, Deus manda dizer, não vai ter chuva e não vai ter vento, mas eu quero que vocês abram covas aqui. Abram covas. Imagine homens que estão no calor de um vale, sem beber água, desidratados, agora cavando buracos, gastando ainda mais energia, derramando ainda mais suor. Dá a impressão que essas covas talvez seriam para nos sepultar, não é?
porque eu já estou desidratado. Uma pessoa desidratada que não tem água, ela tem que descansar, ela tem que poupar energia, ela tem que poupar o líquido do corpo. Como é que eu vou fazer esforço físico se eu vou gastar o resto de líquido que o meu corpo tem? Dá a impressão que Deus está até brincando com eles. Deus poderia mandar uma chuva, Deus poderia mandar um exército de anjos trazendo Coca-Cola para eles, se quisesse. Deus poderia fazer qualquer coisa, mas Deus queria ensinar a nunca mais eles saírem da sua casa sem dizer: Senhor, estou saindo, vem comigo, Pai. Deus coloca um exército inteiro para ajoelhar. Não sei se cavaram com as mãos, não sei se cavaram com o escudo, não sei se não tinham enxadas. Com certeza as armas de guerra foram usadas para abrir buraco. E Deus diz: amanhã por essas horas não vai ter chuva e não vai ter vento, mas vai ter água suficiente para você beber, para os animais beberem e para os outros animais beberem. A pergunta que eu faço é: você é capaz de estar morrendo de sede e Deus te pedir algo que aumenta a sua sede? Enquanto a sede aumenta, não tem nenhum sinal que Ele vai cumprir o que prometeu. O único sinal que tem é que Ele prometeu: amanhã tem água. Porque é fácil abrir uma cova quando eu vejo algumas nuvens escurecer no céu. É fácil abrir uma cova quando eu vejo barulho de trovão, ou quando eu vejo aquela brisa vindo do mar e você fala: vai chover. Mas quando o sol está no mesmo lugar, as gotas de suor continuam caindo e não existe nenhuma previsão de água, e eu ainda estou acelerando a minha morte, cavando buracos, e a única coisa que eu tenho é: o profeta disse que amanhã tem água. Pode parecer pouco para alguém, alguns não conseguem suportar isso. Alguns dizem: não, eu preciso correr atrás de uma outra igreja. Não é possível, eu estou arriscando tudo. Porque se eu abrir covas, eu estou antecipando a minha morte. Eu preciso mudar de igreja, eu quero uma revelação. Não é possível. Eu vou ligar naquela rádio para o pastor tirar uma palavra para mim. Eu vou na Mundial, eu vou na Universal, eu vou na Líria, eu vou na Assembleia, eu vou naquele carteiro que o pastor Diego falou lá em Itaquera, porque eu até acredito, mas tem que ter um sinal. Seria muito bom. Algumas vezes Deus manda uma nuvem, algumas vezes Deus manda uma brisa, algumas vezes Deus manda um vento, mas tem vezes que Ele não vai mandar nada. E a única coisa que você vai ter para continuar vivo com sede é que Ele disse que amanhã tem água, e que você vai sobreviver até a água chegar. Você vai sobreviver. Mas eu não estou vendo o sinal. Cave covas. Cave covas. Cave covas. Essa é a minha instrução. Eu estou te ensinando. Nessa areia quente, nesse sol a pino, não tem água em lugar algum. Cave covas. E quando alguém olhar para você e falar: você é louco, eu me recuso a abrir covas. Se Deus existisse, estaremos vivendo aqui. Se Deus existisse, tua vida não ia estar essa desgraça. Mas você é uma pessoa humilde, vai dizer: Deus não tem culpa nenhuma, eu estou aqui porque eu não consultei a Deus, eu não falei com Ele, eu estou aqui porque eu fui orgulhoso, eu comecei sem consultá-lo e agora eu ouvi. E você está acelerando? Não, eu não estou acelerando minha morte, porque o que eu não tinha antes eu tenho agora. O que você tem agora? Eu tenho uma palavra, Ele está comigo e eu vou abrir cova. Eu não tinha uma palavra, eu vou abrir cova. Alguns vão dizer: ah, entendi, essas covas então é para te enterrar. Vão dizer: meu querido, Deus não trabalha com fórmulas prontas, Ele faz o que quer e como quer. Deus não segue lógicas científicas e matemáticas. Por mais que alguém tente estudar a Deus, Deus não cabe na mente humana. Ele faz o que quer, e Deus não precisa seguir a lógica natural. Para mim e para você, a água vem da chuva. Para mim e para você, a água vem do rio ou da chuva. Mas Deus pode fazer a água vir de onde quer que venha, porque Ele traz à existência o que não existe. O problema não é o que eu vou beber, o problema é se eu tenho maturidade para amá-lo, mesmo quando parece
parece que o que ele diz é mentira, mesmo quando parece que o que ele diz não é real, se eu consigo ainda me esforçar, mesmo parece que eu estou caminhando mais para a minha morte, mas do lado está a morte, do outro lado está a palavra. E quem é maior? Quem é maior? O que os meus olhos sentem, o que os meus olhos veem, o que o meu corpo diz, ou a palavra que eu carrego no meu coração? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem sustenta a sua fé? Qual é o maior? Ah, pastor, se Deus não me der um sinal essa semana, eu vou me matar. Então se mata, porque Deus não vai negociar a palavra dele para agradar você, para fazer mima a você. Deus a Bíblia diz que ele é Senhor de senhores e Rei de reis. Ele não é Senhor de coitados, ele é Senhor de senhores. E até que você seja Senhor da sua vida e Rei da sua vida, ele não será seu Senhor, ele não será seu Rei. Então tenha maturidade para entender que muito do que eu estou chorando foram plantios errados, foram escolhas erradas, foram precipitações. E Deus não vai virar as costas para você, ele não vai virar, mas ele quer muito mais do que te dar água. Ele quer te ensinar o quanto a voz dele é importante, o quanto você não pode abrir mão de ouvi-lo todos os dias da sua vida, o quanto você não pode nem pegar um clipe sem ter a certeza que Deus está naquilo, o quanto você não pode entrar mesmo que tudo na cara indique que é bom, o quanto. Então você vai cavar covas no deserto para entender que enquanto você soa, enquanto o teu corpo está definhando, a única coisa que vai te manter de pé é porque Jesus disse. Por que eu não vou morrer? Porque Deus falou. Por que eu não vou morrer? Deus falou. Mas parece que vai morrer, mas Deus falou. E entre o que parece e o que Deus fala, eu fico com o que Deus fala. Mas eu não estou vendo o sinal. Ele diz abertamente: não sentireis o vento, e nem vereis a chuva. Não ver o vento significa que algumas vezes a minha vida não vai ter movimentação. O vento movimenta. Tem vezes que a gente vai servir a Deus e não vai ter movimento. Os avanços não vão vir, o crescimento. Isso não quer dizer que não vai ter água. Tem vezes que não vai ter vento, aquele vento que impulsiona, que infla. Tem vezes que não vai ter chuva. A chuva é o alívio, o frescor, aquele banho gelado, gostoso num dia caloroso. Tem dias que não vai ter alívio. Você vai adorar a Deus e não vai ter alívio. Você vai vir para a igreja e não vai ter alívio. A boca continua seca, o corpo continua desidratado, a pele começa a rachar. E por que você ainda continua abrindo covas, se não há sinais? Porque o meu Deus disse. Meu Deus disse. E entre o que parece e o que o meu Deus disse, eu fico com o que o meu Deus disse. Eu sei que parece que essa cova que eu estou abrindo é para eu mesmo ser sepultado nela. Eu sei que ninguém consegue trazer água sem chuva aqui onde nós estamos. Não dá para voltar e nem para avançar. Mas depois do arpista tocar, o que Deus diz: abra covas e amanhã vai ter água. Amanhã. Deus tem provisão para você, irmão. Deus tem provisão para a sua vida. Deus tem provisão. Deus sabe tudo o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe, mas Deus não quer só te dar água. Ele quer te ensinar o quanto Ele é valioso. Ele quer te ensinar o quanto Ele tem que ser o máximo na sua vida. O quanto você não pode absolutamente ir para uma batalha sem antes dizer: vem comigo, Senhor Jesus. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ele quer te ensinar o quanto Ele não precisa de regras humanas. O quanto Ele sozinho destruiria Moabe. Nem precisaria chamar outros reis. Só o próprio Deus destruiria os inimigos. Deus, talvez Ele cessou a chuva e cessou o vento. Não é para te judiar, mas é para que você entenda o poder que há na voz de Deus. O poder que há na voz de Deus. E de repente, sem som, de repente sem vento, sem trovão, sem relâmpago, quando Deus prometeu que a água vinha, eles olharam para o vale. Aleluia. E a água começou a descer pelo vale e encher todas as covas. Não me pergunte como a água veio. Não me pergunte, eu não sei. Não me pergunte, eu só sei que a água desceu pelo vale. E
todas as covas foram abertas. Mas sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Deus, Ele sempre nos dá mais do que a gente espera. Deus nunca faz só o que você pede, Ele faz sempre além. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Eu orei porque eu queria o quê? Água. E agora a água está lá. Eu estou satisfeito e volto para casa satisfeito. Mas por que mesmo que eles saíram de casa? Por que mesmo que eles saíram de casa? Por que mesmo? Por quê? Por quê? Coloca para mim o versículo 20 de 2 Reis 3. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas, os inimigos que eles foram lutar, é por isso que eles saíram de casa. Já esqueceram dos moabitas porque a sede tomou conta, mas Deus não esqueceu. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Os inimigos vindo em direção aos 3 reis. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. E para os moabitas, que estavam de frente do vale, a água vermelha era como sangue, o reflexo do sol nas covas. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando porém os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Quando os moabitas viram as covas cheias de água, eles falaram, eles se mataram entre si. Então eles largaram as espadas, deixaram os escudos e foram para o acampamento como se eles já tivessem vencido. E aí Israel teve o prato cheio. O inimigo no seu acampamento, sem arma. Eles destruíram os moabitas. Não só destruíram, como foram até Moabe e tomaram conta do território. Porque o teu Deus, ainda que eu não mereça e você não mereça, Ele vai suprir toda a nossa necessidade, sim. Mas Ele vai dar muito além do que os teus olhos viram, teus ouvidos ouviram e que a mente humana planejou. Porque Ele ama você. Ele ama você. É por isso que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor, quem seríamos nós? Quem seríamos? Quem seríamos? Então você está aqui hoje dizendo, pastor, mas não tem sinal. Se não tem sinal, tenha como aprendizado. Se Deus não está trazendo o refresco da chuva, se Deus não está trazendo o movimento do vento, continue apenas crendo, eu estou com você agora. Você tem me adorado no meio da crise, você tem me adorado no meio do vale, você tem me adorado quando nada faz sentido. Então a minha ordem para você é: abra covas. Contraria a lógica, mas pastor, vai lá, o que talvez é abrir essa cova? Talvez abrir essa cova é se tornar uma pessoa diferente do que o momento pede. Talvez o momento pede um descanso e eu vou trabalhar. Talvez o momento pede um lazer e eu vou servir. Talvez o momento pede um tempo de cama e eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. Talvez o tempo pede eu ofertar ao Senhor. O que é? Contraria. Eu estou com sede, não tem água. Como assim abrir cova nesse sol a pino? Eu estou acelerando a minha morte. Eu sei que muita coisa que você precisa não é o que você acha que tem que fazer, mas fique com a voz de Deus. Dispense os profetas. Se Deus quiser falar com você, o profeta vai até você. Se Deus quiser falar com você, a profecia vai até você. Quem vai atrás de profecia, vai atrás de cartomante, pai de santo, búzios. Deus não é sua secretária. Deus não dá plantão quando você quer. Deus é digno de todo poder, honra e glória. E Ele não repete o que diz. Se você não consegue crer, o problema é seu. Mas Ele não precisa dizer todos os dias, eu estou com você. Não, Ele já disse. E tem que bastar. Eu te amo, tem que bastar. Deus não precisa provar a fidelidade dele todo dia. Você tem que acreditar na fidelidade dele. Deus não precisa provar o amor dele. Você tem que acreditar no amor dele. E eu sei que muitos aqui estão cansados porque não tem sinal. E talvez essa frase aqui seja a sua vida.
mas eu não estou vendo sinal. Quer ter sinal? Vai no centro. Eles trazem a pessoa amada em 10 dias. Eu estive na África. Eu vi pessoas fazendo voodoo para outros. E eu fui orar para a gente. Eu não postei isso na internet por uma questão de não necessidade. Mas eu fui orar em casa de mulheres tendo dores, como facas entrando no corpo. E do outro lado tinha uma pessoa espetando num voodoo. Um país feiticeiro. Faz o culto lá, metade cai endemoniado. E não é demônio igual aqui não. Demônio que você tem que orar e jejuar, porque o bicho está ali há anos. Crianças. Aprenda uma coisa. Você está em guerra. Mas para de admirar o que o diabo faz. O diabo tem poder, mas Deus é muito mais poderoso. A gente comenta da macumba, mas não comenta da manifestação do Espírito Santo. A gente se impressiona com uma pessoa que está possuída pelo inimigo e não se admira com alguém todo lotado do poder de Deus. A gente fica admirado ali de ver um camarada comendo uma vela, tomando uma cachaça, e não fica admirado de ver um servo de Deus livre, em liberdade, levantando as mãos e dizendo: eu sou teu, Senhor Jesus. Porque aquele lá é cavalo do diabo, aquele lá está preso, está amarrado, não tem vontade própria. Agora eu e você estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Eu estou aqui porque eu amo. Jesus não me obrigou a vir para esse culto. Eu fiz minha inscrição no site, eu estou sentado aí. Eu amo em liberdade. É isso que o diabo odeia, porque os seus seguidores ele tem que amarrar, ele tem que prender, ele tem que algemar, ele tem que fazer o inferno na vida da pessoa, porque senão a pessoa não vai. E ele olha para o céu e vê homens e mulheres que gratuitamente, voluntariamente escolheram entregar a vida para Jesus e dizer: eu sou teu. E por que? Como assim? Jesus não pôs uma algema? Não tem algema. Eu estou preso a ele porque eu quero, porque eu amo. E se tem sinal ou não, não importa. Eu sei que a palavra dele não volta. Eu sei que ele não mente. Então se você hoje está arruinado aí, está arrasado, pastor, não me fale dos teus erros, não me fale das burradas. Me fale se você quer trazer a presença de Deus no meio dessa burrada. Pega o arpista e começa a mudar essa atmosfera. E que Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. No meio da crise ele fala, no meio do câncer ele fala, no meio da ruína ele fala, no meio da tragédia ele fala, no meio do desprezo ele fala. Não me fale das burradas que eu e você fizemos. Me fale dos dedos tocando a harpa. E você no meio dessa burrada toda começa a criar um clima para que Deus fale. Está aqui, Senhor, eu estou calando a minha alma, eu estou calando a minha emoção, eu estou calando a minha histeria. Fala, fala. E o que Deus vai falar para você é: não vai ter chuva, não vai ter refresco, não vai ter alívio, mas eu vou te sustentar. E eu quero ver você sem refresco e sem crescimento me adorando. Eu quero ver se você é capaz de aprender uma lição agora. Não vai ter refresco, não vai ter refresco, não vai ter crescimento, só tem minha palavra. E eu quero ver se a minha palavra basta. Eu quero ver se a minha palavra basta. Mas eu te garanto que até a hora certa você vai tomar água. Você não vai morrer, você não vai quebrar, você não vai falir, tua casa não vai ser destruída, porque a minha palavra vai permanecer. Oh, receba isso na sua alma nessa noite. Receba isso.